Polícia oferece recompensa de US$ 10.000 por informações de brasileira desaparecida há 7 semanas. Na Flórida, quase 800 imigrantes são presos em 4 dias de operação contra imigração ilegal. Itamaraty confirma a morte de brasileira em atropelamento no Canadá. E o caos gerado pelo apagão na Europa. O Brasil News começa agora. Boa noite. A polícia dos Estados Unidos investiga o caso de uma brasileira que está desaparecida há quase 2 meses. Autoridades do condado de Union e o Departamento de Polícia de Elizabeth pedem ajuda da população para encontrar Janaína Freire Gonçalves, de 48 anos. A brasileira está desaparecida há 7 semanas. Ela foi vista pela última vez no dia 10 de março, quando enviou uma mensagem de texto para uma amiga. Agentes estiveram no apartamento dela no dia 14 de março, mas não encontraram pistas do paradeiro de Janaína. Segundo amigos, ela morava com um homem na época do desaparecimento e o relacionamento teria ficado abalado após a descoberta de que o americano era casado com outra mulher. A polícia oferece uma recompensa de US$ 10.000 por informações. A produção do Brasil News entrou em contato com o filho de Janaína, que veio aos Estados Unidos a pedido dos investigadores. Ele acompanha os desdobramentos do caso com esperança e prefere não gravar entrevistas para não atrapalhar as investigações. Na Flórida, uma parceria inédita entre agências estaduais e federais resultou na prisão de quase 800 imigrantes ilegais. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A operação chamada de Tempestade, na tradução em português, ainda está em andamento, mas os números de prisões chamam a atenção. Em apenas 4 dias, quase 800 imigrantes ilegais já foram detidos. De acordo com as autoridades, muitos tinham ordem de deportação e eram acusados de crimes violentos. Alguns são acusados de fazerem parte de gangues e grupos terroristas. O resultado, ainda mesmo que parcial, tem agradado, segundo autoridades envolvidas, como a Alfândega e Proteção de Fronteiras, a CBP. O governador Ron DeSantis elogiou o trabalho de repressão à imigração ilegal em uma rede social. Ele disse que a operação era um exemplo de parceria da Flórida e do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para, abre aspas, gerar grandes resultados na aplicação da lei de imigração e deportações, fecha aspas. E uma pessoa morreu e várias ficaram feridas depois que uma balsa que transportava 45 passageiros foi atingida por um barco. O caso aconteceu na noite do domingo, ao fim de um festival em Clearwater. De acordo com a polícia local, a pessoa que estava na embarcação que provocou o acidente fugiu depois do ocorrido. Todas as vítimas estavam na balsa. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 pessoas foram declaradas como alertas de trauma. 2 delas com gravidade e precisaram ser transferidas de helicóptero para hospitais da cidade. O número total de feridos não foi divulgado. E o aeroporto internacional de Pitt Clearwater voltou a funcionar no sábado, depois de parar as operações por causa de uma ameaça de bomba em uma aeronave. Ela foi encontrada na sexta-feira por um comissário de bordo, enquanto o avião da companhia Allegiant se preparava para decolar com destino a Ohio. O tripulante abriu a porta de um dos banheiros e viu uma ameaça escrita sobre os aviões da companhia. Cerca de 170 passageiros foram evacuados. As outras 6 aeronaves da mesma empresa também passaram pelo mesmo procedimento no aeroporto. Cães farejadores fizeram buscas, mas nenhuma evidência foi encontrada. Os passageiros passaram por depoimentos, foram interrogados, mas também nenhum suspeito foi detido. As investigações seguem em andamento. E as ruas do centro de Orlando foram tomadas no sábado pelas cores e pelo som de Porto Rico. Todos os anos acontece o desfile que promove a cultura e destaca as conquistas da comunidade em diversas áreas. A polícia de Orlando participou do desfile e garantiu a segurança do local.
Eles registraram o festival e postaram um vídeo nas redes sociais mostrando a alegria de participarem do evento. E no condado de Manatí, um jacaré invadiu um campus de uma escola e precisou ser capturado pela polícia. O vídeo registrado pela câmera corporal do agente mostra o momento em que os policiais encontram o jacaré de quase 2,5 metros. O réptil estava na área do ônibus e não conseguiria chegar até a lagoa por causa de uma cerca. O animal resistiu, mas os policiais conseguiram conter e levar o jacaré até uma rampa de barco de volta à água. A visita inesperada na área da escola aconteceu na semana passada em uma high school em Parrish, no condado de Manatí. A seguir, Itamaraty confirma morte de brasileira em atropelamento no Canadá. E tem ainda as notícias internacionais. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a Polícia Civil investiga se o motorista da Ferrari disputava um racha no momento em que se envolveu em um acidente na rodovia Tenente Celestino Américo, em Piedade, no interior de São Paulo. O condutor do carro de luxo perdeu o controle da direção e bateu de frente com um Gol que vinha no sentido contrário. Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha afirma ter visto a Ferrari e um outro carro preto disputando racha na região antes do acidente ocorrido no sábado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o motorista da Ferrari se negou a fazer o teste do bafômetro. Uma mulher de 53 anos que estava no carro atingido ficou gravemente ferida. A motorista de 52 teve ferimentos moderados. Uma perícia foi realizada no local para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. E 3 pessoas foram presas em flagrante suspeitas de furtar material esportivo da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O furto aconteceu na Granja Comaria, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na última semana, local onde a seleção brasileira costuma treinar. O grupo vinha sendo monitorado desde que a segurança da CBF notou movimentações suspeitas da logística de materiais esportivos. Eles foram presos quando saíam do local com cerca de R$50 mil em equipamentos. Entre os itens estavam bolas, chuteiras, uniformes e também produtos exclusivos da CBF. Os suspeitos vão responder por furto qualificado e receptação. E uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União, a CGU, identificou que mais de 1.400 servidores federais receberam indevidamente
benefícios do plano de saúde de dependentes que já estavam mortos. O único mês analisado pela CGU foi dezembro de 2023. O prejuízo chegou a quase 8 milhões de reais. Em um ano, o rombo aos cofres públicos pode chegar a 94 milhões. O caso veio à tona após uma auditoria que apurou o volume expressivo de recursos públicos envolvendo pagamentos de benefícios de assistência de saúde suplementar. O trabalho alcançou pelo menos 130 órgãos da administração pública federal. Durante as análises, foram identificadas que o controle existente para reportar o óbito ainda era feito de forma manual. E dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social revelaram que o brasileiro vive uma crise de saúde mental. Só no ano passado, quase 500 mil de pessoas foram afastadas das funções de trabalho por problemas de depressão e ansiedade. O número é o maior dos últimos 10 anos. Em 2024, foram mais de 470 mil licenças médicas. O aumento foi de quase 70% se comparado a 2023, quando foram concedidas 283 mil, todas relacionadas a problemas de saúde mental. Para especialistas, o número é reflexo de diversos fatores, entre eles a situação do mercado de trabalho e a crise pós-pandemia. Por conta disso, o Ministério do Trabalho atualizou as normas sobre as diretrizes da saúde no ambiente do trabalho e passou a fazer uma fiscalização mais rigorosa nas empresas. O Itamaraty confirmou a morte de uma brasileira no Canadá. Ela foi uma das vítimas de um atropelamento durante um festival no fim de semana. O Itamaraty informou que Kira Salim, de 34 anos, vivia no país com o marido há quase 3. Segundo a polícia canadense, a musicista carioca está entre os 11 mortos de um atropelamento ocorrido em Vancouver no fim de semana. As vítimas fatais teriam entre 5 e 65 anos de idade. Além deles, outras 20 pessoas ficaram feridas. O motorista, de 30 anos, foi preso em flagrante. Ele teria histórico de problemas de saúde mental. Autoridades locais descartaram a hipótese de terrorismo. O fato aconteceu durante uma celebração da comunidade filipina. Testemunhas disseram que o carro trafegava em alta velocidade e de forma descontrolada, antes de avançar sobre o público. O homem foi indiciado, acusado de múltiplos homicídios. No domingo, moradores de Vancouver se reuniram no local da tragédia para homenagens. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também lamentou o ocorrido. Ele disse que os corações de todos estavam devastados. Vamos ouvir um trecho. An investigation is ongoing to determine how and why this horrific attack occurred. Last night, families lost a sister, a brother, a mother, a father, a son, or a daughter. Those families are living every family's nightmare. And to them and to the many others who were injured, to the Filipino-Canadian community, and to everyone in the broader Lower Mainland, Vancouver, I would like to offer my deepest condolences and my wishes for strength and compassion in this tragic time. It's what's really important right now, especially as community is together. Everyone is coming together at the vigil and showing their love, their support, and their respect for such a horrific incident that followed after such an amazing event. E um enorme apagão na Europa fez desta segunda-feira um caos para milhares de pessoas. Espanha e Portugal foram os países mais afetados. Na capital espanhola, o desligamento dos semáforos causou grandes congestionamentos. Além disso, parte dos passageiros precisou ser retirada das estações de trens e metrô. A confusão não foi diferente em Portugal, com semáforos desligados em todo o país. O metrô foi fechado em Lisboa e no Porto. A distribuidora de energia espanhola não quis comentar sobre a possível causa do ocorrido e afirmou que o restabelecimento total da energia poderá levar cerca de 10 horas. Já o Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal disse em comunicado que não havia indícios de que a interrupção de energia tenha sido causada por um ataque cibernético.
E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube e também na nossa plataforma SPT Plus. Boa noite.